Já parou para pensar no poder que uma palavra impensada pode ter? Às vezes, em momentos de desespero, dizemos coisas que criam cicatrizes profundas, não apenas em nós, mas em quem amamos. A história de Jefté, na Bíblia, é um dos alertas mais sérios sobre isso. Jefté cresceu carregando um fardo invisível. A rejeição, desde criança, ele ouviu que não pertencia. Sua origem era motivo de vergonha para os outros, e por isso ele foi expulso da própria casa, afastado da sua herança, privado de afeto e reconhecimento. Imagina a dor de ser descartado pela sua própria família. Mas foi justamente nesse exílio, nesse deserto emocional, que Jefté se tornou um guerreiro, longe de tudo. Ele desenvolveu força, coragem e uma incrível habilidade de liderança. Ele aprendeu a lutar, não só no campo de batalha, mas pela própria sobrevivência. Anos se passaram. O povo de Israel, que um dia o desprezou, agora estava em pânico. Os amonitas, um povo inimigo, ameaçavam destruir tudo. Em meio ao caos, sem líderes fortes e sem uma direção clara, os anciãos de Israel fizeram algo surpreendente. Eles foram procurar Jefté. Aquele que foi rejeitado, agora era a única esperança. O homem que foi expulso era agora desesperadamente necessário. Jefté poderia ter se recusado, poderia ter guardado rancor, mas ele voltou, não por orgulho, mas por um profundo senso de responsabilidade com seu povo. E a primeira coisa que ele fez não foi pegar em armas. Ele tentou a diplomacia. Enviou mensageiros, buscou o diálogo, tentou resolver o conflito com palavras. Isso nos mostra que Jefté não era um homem impulsivo por natureza. Ele buscava a paz, ele valorizava a justiça, mas a guerra se tornou inevitável. E o texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. A presença de Deus estava com ele. A vitória já estava garantida pela promessa divina. E aqui, a história toma um rumo trágico. O problema não aconteceu na batalha. O problema aconteceu antes dela. Mesmo com a unção de Deus, as velhas inseguranças de Jefté vieram à tona. Aquele menino rejeitado ainda vivia dentro do grande general. O medo de falhar, a necessidade de provar seu valor, a pressão de não decepcionar aqueles que finalmente o aceitaram. Tudo isso pesou em seu coração. E nesse momento de fraqueza, ele fez um voto precipitado a Deus. Ele prometeu algo terrível em troca da vitória. Ele tentou garantir com palavras humanas aquilo que Deus já havia prometido com sua fidelidade divina. Por que ele fez isso? Não foi porque Deus pediu. Foi porque Jefté, no fundo, ainda lutava para se sentir digno. Ele transformou um ato de fé em uma barganha desesperada, nascida da sua dor não curada. A vitória veio, como Deus já havia planejado. Israel foi salvo, mas quando Jefté voltou para casa, o grito de celebração se transformou em um grito de angústia. Ele viu o preço terrível de suas palavras impensadas. Sua promessa, feita no calor do medo, trouxe uma consequência devastadora para sua família. A Bíblia não narra esse momento com alegria. Pelo contrário, descreve uma cena de luto, silêncio e lamento. Isso não é uma aprovação de Deus. É uma advertência espiritual gravíssima. O texto não celebra o voto de Jefté. Ele nos alerta sobre os perigos de votos assim. Deus nunca pediu sacrifícios humanos. Em toda a Bíblia, ele condena essa prática. Deus deseja obediência, confiança e um coração entregue, não barganhas feitas no desespero. A história de Jefté nos ensina que nossas palavras têm um peso espiritual imenso. Quando falamos sem pensar, especialmente diante de Deus, podemos criar consequências que destroem não só a nossa paz, mas a vida das pessoas que mais amamos. Ainda assim, a história não termina com Jefté sendo visto como um vilão. No livro de Hebreus, ele é listado entre os heróis da fé. Como isso é possível? Porque Deus não olha apenas para os nossos erros, ele olha para o nosso coração. Isso não justifica a decisão terrível de Jefté, mas revela uma verdade poderosa. A graça de Deus é capaz de agir mesmo em meio às nossas histórias mais imperfeitas e quebradas. A vida de Jefté nos confronta com uma realidade dura, mas necessária. Nem toda decisão que tomamos nasce da fé. Muitas vezes nossas decisões mais drásticas nascem de uma dor que nunca foi curada. Nascem da rejeição, do medo
e da insegurança. O que Deus quer de nós não são promessas grandiosas feitas sob pressão. O que Ele quer é a nossa confiança, construída no descanso e na certeza de quem Ele é. Antes de fazermos promessas a Ele, Ele quer que aprendamos a ouvir a sua voz. Antes de tentarmos garantir nosso futuro com palavras, Ele quer que aprendamos a confiar no seu cuidado. A história de Jefté não é, em sua essência, sobre uma tragédia inevitável. É sobre uma advertência poderosa. É um convite para a maturidade espiritual. É um lembrete de que a fé verdadeira não tenta controlar Deus com barganhas. A fé verdadeira descansa na soberania e na bondade dele, sabendo que sua promessa é suficiente. Que possamos aprender com Jefté a cuidar das nossas feridas interiores, para que elas não nos levem a tomar decisões precipitadas, e que, acima de tudo, possamos aprender a silenciar nossas ansiedades e confiar naquele cuja palavra nunca falha. Obrigado por assistir. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!